Vamos falar sobre hipertrofia muscular? Então, gente, na época que eu estava na graduação de Educação Física e quando eu me formei, há um tempinho atrás. Quando a gente falava em hipertrofia muscular, a gente falava que a gente tinha que causar um dano no tecido, microrupturas, e essas microrupturas iriam se regenerar, o corpo ia regenerar essas microrupturas no descanso, e isso geraria fibras mais fortes, hipertrofia muscular. Porém, já naquela época, começou a aparecer trabalhos com oclusão vascular, que você diminui o fluxo sanguíneo no músculo trabalhado e isso provocaria uma hipóxia e com cargas mais baixas, em torno de 40% de uma repetição máxima, isso provocaria uma hipertrofia semelhante a cargas mais altas. E essa hipóxia estimularia a hipertrofia, né? Então começou a ver o quê? Né? Que além do dano muscular, tem mais coisa envolvida aí no processo de hipertrofia, no caso aí o estresse metabólico. E de uns tempos para cá também começaram as pesquisas a ver outros sinalizadores musculares, como mTOR, processos de mecanotransdução, que é a maneira como o corpo traduz, né, a tensão mecânica no músculo provocada pelo peso em sinal para hipertrofia muscular. Vamos dizer assim que o dano muscular ele dá um suporte para a hipertrofia muscular, mas ele não é o único mecanismo. E esse trabalho daqui, ele mostra muito bem que a gente tem que cuidar que dano muscular demais pode atrapalhar o processo de hipertrofia. Antes se via o quê? Dano muscular, muito dano muscular estimularia a síntese proteica, mas nem sempre essa síntese proteica vai ser usada para promover hipertrofia muscular. Essa síntese proteica ela pode ser usada para regeneração do músculo, até o ponto de homeostase que ele estava, não necessariamente para mais hipertrofia muscular. Então começou a se perceber que alguns trabalhos eles pecaram em demonstrar hipertrofia muscular porque eles mediam a espessura do músculo, tá? E às vezes a espessura do músculo ela é causada porque a gente chama de hiperemia. O músculo está hiperemiado, ele está com um fluxo sanguíneo maior por conta do treino, ele está inflamado porque o processo de hipertrofia é um processo inflamatório, a recuperação é um processo inflamatório, então o músculo fica inflamado, ele fica inchado, né? E veja bem aqui nesse gráfico aqui, ó, o processo de hipertrofia ele começou a acontecer de proteína muscular, começou a acontecer quando o edema muscular começou a diminuir. Aí o edema muscular diminuiu, o processo de hipertrofia aumentou. Então, gente, esse gráfico para mim aqui é ótimo. Por quê? Porque onde tem uma reparação muscular muito alta, onde tem muita síntese proteica também, o processo de hipertrofia, ali o verdinho, ele é pequeno. Então, quando a gente muda de treino, quando a gente começa a fazer musculação, então o dano muscular ele é muito alto, porque você fica muito dolorido, né? Então, o dano muscular é alto. Como você vai se adaptando, se remodelando, aí a importância do dano muscular na remodelação do músculo, ativação de células satélites, aí é importante para a remodelação do músculo diminuir o dano muscular. Quanto menor o dano muscular, menor a reparação tecidual, ou a hipertrofia de fato começa a aumentar. Porque teve uma época que se falava muito, se dava muito valor ao tempo sob tensão, à contração excêntrica, e deixar um pouco de lado a tensão muscular, a carga. Os componentes são importantes. A tensão muscular é importante, a carga é importante, só que tem que tomar cuidado para não sobressair um ao outro, que daí começa a causar também muito dano muscular, e aumenta a síntese proteica? Aumenta. Mas essa síntese proteica não necessariamente é para hipertrofia muscular de fato. Isso serve também para quem? Para aquelas pessoas que acham que tem que surpreender o músculo todo o treino, tem que mudar sempre o treino, para aquelas pessoas que acham que tem que sair do treino trituradas, tá? Porque não necessariamente o dano muscular é um sinal que o seu treino vai gerar muita hipertrofia. O legal da musculação é justamente isso, é você ir testando, você ir avaliando, ver se você teve avanços, ver se você regrediu. Então a musculação assim, é aquela coisa de tateando. O que é bom para você não é bom para o outro.